modelo de plenário virtual, ele é saudável para o nosso país? E eu tendo a dizer que sim. O intérprete no Brasil é um intérprete muito empoderado. Precisamos ter olhos de ver. O acesso à justiça deve ser o acesso à solução justa dos casos. O que é fundamental para você ser um bom professor é a curiosidade. Se você vai subir na tribuna, conheça o seu caso de ponta a ponta. Qual é a adequada interlocução entre a realidade da prática e a produção teórica? Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind Just, para mais uma grandiosa entrevista hoje com um grande profissional, um grande professor que muitos de vocês, tenho certeza que muitos já passaram pela sala de aula com ele. É um profissional que é mestre, que é doutor, que tem 2 pós-doutorados, um profissional que tem décadas de experiência aqui nas cortes superiores, um profissional que saiu do norte do Brasil, foi se especializar no sul do Brasil e se radicou no centro do Brasil, com muito destaque. Nesse momento, ele é advogado-geral da União, adjunto, e ocupa um cargo relevante e com uma contribuição significativa ao longo da história na PGFN. Então, estamos aqui com Paulo Mendes, grande Paulo Mendes, obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter você aqui, amigo. É uma alegria toda minha, obrigado pelo convite. Vai ser uma experiência bem interessante, falar um pouco da minha trajetória e das coisas que eu tenho vivenciado. Mas já vamos começar por essa história aqui, que pesquisando a sua biografia aqui para fazer esse nosso papo, eu descobri coisas que eu não sabia, que você fez ali a graduação e é aparentemente de Salvador, na Bahia, não é isso? Mas fez mestrado, doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. E hoje radicado aqui em Brasília, com toda essa trajetória aqui no Supremo, STJ, enfim, nas instituições em Brasília como um todo. Conta um pouco dessa história aí pra turma, como é que foi tudo isso aí? Maravilha. Eu sou um soteropolitano, né? Nasci em Salvador e vivi em Salvador até meus 25 anos de idade. Eu me graduei pela Universidade Católica de Salvador e logo quando eu me graduo, eu queria muito ser professor, queria muito dar aula. Só que eu não tinha currículo, não tinha nada, as faculdades não me conheciam, né? Os professores não me conheciam e eu não era chamado em nenhuma faculdade. Até que abriu um concurso para professor substituto na UFBA. E eu vi ali a grande oportunidade para eu me tornar professor. E aí tinham vários concorrentes. Mas assim, eu tenho absoluta certeza de que eu fui o que mais me dediquei para aquele concurso. Então era uma prova de prática civil, então com 10 pontos, para cada ponto eu fiz um caderninho assim, com modelos de peças. E aí sortearam na hora, eu peguei o caderninho, foi o único que fiz essa preparação toda e tal. Resultado, passei em primeiro lugar e consegui ser professor substituto da UFBA. E aí eu começo a dar aula na Federal da Bahia, e aí começo a rodar a Bahia dando aula, porque eu queria muito ser professor. E eu queria advogar, queria ser advogado. Só que a advocacia na Bahia, ali pelos idos de 2003, 2004, era bem difícil, bem difícil. A estrutura cartorária, os trâmites processuais, e eu acabei me decepcionando um pouco nesse início com a advocacia. E minha mãe queria muito que eu fizesse concurso. O que ela fez? Ela me inscreve no concurso do TRE. Da Bahia. Da Bahia, sem eu saber. E chega em casa com a inscrição. E aí eu falei, minha mãe, o que é isso? Eu quero ser advogado. Ela, não, tudo bem, meu filho, mas faça a prova. E aí eu me dedicava muito aos estudos na faculdade e tal. Não era um concurseiro, porque meu foco era advocacia. Mas eu fui fazer a prova. Não é que eu passei? Aí eu passo e me torno analista judiciário do TRE da Bahia. E fui trabalhar na comarca de Santo Amaro da Purificação, terra de Dona Canô, de Caetano Veloso, fica a 70 quilômetros de Salvador. E aí quando eu passei nesse concurso, eu fiz, olha, já que eu fui pro lado do concurso, vamos ver o que eu quero ser mesmo. E a vocação para a advocacia estava em mim. Eu falei, eu quero ser advogado público. E aí abri o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu parei a vida para estudar, estudei e passei. Mas nesse momento você conciliava ali
professor da Universidade Federal, Isso. TRE. Como é que você parou a vida? Parou a vida... Em termos. Minha rotina era bem dura. Eu acordava cedíssimo para abrir o cartório às 8 da manhã. Aí trabalhava até às 14, com o expediente até às 14. Sim. Chegava em casa às 15 horas. Aí eu tinha um intervalo de 15 às 16 para almoçar e descansar um pouco. Estudava de 16 à meia-noite, quando eu não dava aula. Então, assim, final de semana estudando. Por isso que eu digo assim, parei a vida nesses termos, né? Sim, sim. Mas foi aquele concurseiro ali que estudava e trabalhava. Tem aquele dilema, só estudo, só trabalho, estudo e trabalho. Foi aquele concurseiro que estudou e trabalhou. Isso. E aí eu passo na procuradoria e tomo posse no dia 24 de outubro de 2005. E minha primeira opção, não tinha vaga em Salvador, a minha primeira opção de lotação era São Paulo, porque eu queria fazer mestrado e doutorado. E eu já tinha começado o mestrado em Salvador, com o professor Fred Didier, mas como aluno especial. Só que aí, como eu passo no concurso, tento São Paulo, não consigo São Paulo, a única vaga que tinha disponível na época para mim foi Brasília. E aí um mundo novo para mim, né? Nunca imaginei vir para Brasília. Quando você vem para Brasília? 24 de outubro de 2005. 2005. E aí um mundo novo. E aí quando eu chego em Brasília, eu sou lotado na coordenação geral que atua perante o STJ e o STF. Desde aquela época? Exatamente. E aí meu olho brilhou. Eu fiz, poxa, eu sou um estudioso do direito processual e vou atuar perante o Superior Tribunal de Justiça, né? Nossa corte de cúpula responsável pela uniformização do entendimento sobre processo civil. Aí eu fiz, poxa, daqui eu não saio mais. Tanto é que durante o curso de formação surgiu a vaga em São Paulo. Eu fiz, não vou perder essa oportunidade, vou ficar em Brasília. E aí, fico em Brasília, em 2005, e começo a me movimentar em Brasília, me torno coordenador do consultivo processual da PGFN, né, que é o órgão responsável por dar as interpretações de processo civil nacionais. Em seguida, eu sou convidado para ir ser diretor-geral da escola da PGFN, tendo visto esse meu lado acadêmico. E aí, quando chega perto ali de 2009, eu queria muito fazer mestrado e doutorado. Fred, que sempre foi uma referência para mim, Fred falava para mim, você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Em Brasília, não tinha, à época, uma escola muito forte de processo civil, e eu comecei a olhar nacionalmente. E aí algumas circunstâncias pessoais colaboraram para apontar o Rio Grande do Sul para mim. E aí tinha um grande professor lá, que se chamava Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Eu fiz, poxa, eu vou lá estudar com o professor Carlos Alberto. Ele tinha um livro que eu achava formidável, que se chama Do Formalismo no Processo Civil, que até se reflete muito depois na minha tese de doutorado. E aí eu vou lá estudar com o professor Carlos Alberto. Aí conheço o professor, começo a assistir às aulas, entro no mestrado. Só que o professor, infelizmente, se aposenta por uma questão de saúde antes de eu terminar o meu mestrado. E aí quem é que me acolhe? O professor Daniel Mitidiero. E a partir de então eu sou orientando do professor Daniel Mitidiero no mestrado, sigo no doutorado com ele. Então, assim, é isso que fez um baiano vir para Brasília e em 2009, querendo fazer mestrado e doutorado e por circunstâncias pessoais, vou para o Rio Grande do Sul. E nesse período do mestrado e doutorado, você morou no Rio Grande do Sul? Morei. Eu pedi uma remoção para lá e aí comecei a trabalhar lá. Tanto é que no meu currículo você vai ver que eu também fui coordenador da atuação do TRF4. Verdade. Que é o TRF da 4ª Região em Porto Alegre. Que é a minha atuação profissional na PGFN lá enquanto eu fazia mestrado e doutorado. Muito legal. E aí, na volta do doutorado, que você entra na coordenação do Supremo? Como é que foi essa conexão? Aí, vamos lá. Aí eu termino meu mestrado e meu doutorado. Aí o professor Fred, de novo, né? Ele falou, Paulo, tá na hora de você retomar os seus vínculos com a Bahia.
Porque eu já estava aquerenciado em Porto Alegre, né? Eu até brincava com os amigos lá que eu já estava com sotaque gaúcho. De fato eu estava, mas eles nunca reconheceram isso, né? Eles sempre falavam, não, você tem sotaque baiano, você não tem sotaque gaúcho. Mas aí eu chegava em Salvador, diziam que eu tinha sotaque do Rio Grande do Sul. E de fato eu tinha. Então foi uma mistura. Hoje até dizem que eu não tenho sotaque de lugar nenhum, que eu perdi meu sotaque. Mas aí Fred, que estava na minha banca de mestrado e doutorado, ele fala para mim, olha, tá na hora de você reatar os seus laços com a Bahia. Venha fazer um pós-doutorado comigo. E aí eu passo um ano com o Fred, não morando em Salvador, mas indo com muita frequência para dar aulas, para participar de eventos no programa de pós-doutorado. E acabo esse ano publicando um livro. Que foi o Regimentos Internos como Fonte de Normas Processuais. Que é o estudo se é possível nós termos regras processuais em regimentos internos de tribunais. E era um tema muito pouco explorado, era um não tema, as pessoas não olhavam para isso. E aí eu mostro nesse estudo que existem várias regras dos regimentos internos, existe autorização constitucional e legal para isso, e é importante que nós tenhamos essas regras. Quando que entra o pós-doutoramento? Finalizou ali na Universidade Federal da Bahia, e quando entra o segundo pós-doutoramento? Não, vamos lá, você fez uma pergunta que eu não respondi, porque é a coordenação do Supremo. Isso. Aí o que acontece? Aí quando eu vou para fazer meu pós-doutorado em Salvador, na UFBA, eu não peço licença na Procuradoria, eu continuo trabalhando. Então eu continuo trabalhando em Brasília, primeiro ali como coordenador geral da atuação processual na PGFN, então coordenando nacionalmente a atuação processual da PGFN, e depois eu vou atuar no STJ, e passo no STJ coordenando o acompanhamento especial uns 2 anos, atuando bastante no Superior Tribunal de Justiça. E aí me convidam para eu ir para a coordenação do STJ. Não, antes. O procurador-geral era o Levi, José Levi do Amaral, ele me convida para ser chefe de gabinete dele, quando ele é procurador-geral da Fazenda. Aí eu vou para a chefia de gabinete dele, e aí fiquei lá alguns dias, e aí eu tive uma conversa com ele, eu fiz, poxa, Levi, a minha área é processo civil, é contencioso, eu acho que eu estou um pouco ocioso aqui, sabe? Eu tenho tanto a contribuir e gosto do que eu faço, eu vou voltar para o contencioso. Aí, resultado, eu não fico como chefe de gabinete dele, e aí ele fala, não, você volta, mas você volta para a atuação no STF. E eu passo a integrar em 2019 a equipe que atua no Supremo Tribunal Federal. E aí em 2020, essa é uma história interessante, porque nessa virada de 2019 para 2020, nós temos um sistema de rodízio de coordenadores de chefia na Procuradoria. E aí me convidam, a equipe me convidou para eu me candidatar a ser o coordenador geral da atuação perante o Supremo. E aí a antiga coordenadora, que é uma colega muito competente, chamada Alexandra, ela vira para mim e fala assim, Paulo, venha para cá porque é uma coordenação tranquila. O Supremo é muito importante, mas o Supremo não julga com tanta frequência. Isso a gente está falando em 2019, antes, portanto, da pandemia, antes, portanto, da generalização do plenário virtual. E eu vou feliz e contente, né, achando que eu ia trabalhar com coisas muito relevantes, mas coisas que não me sobrecarregariam muito, né? 2020, pandemia, ministro Toffoli, presidente, diz que agora todas as causas do Supremo Tribunal Federal podem ser julgadas em ambiente virtual. Meu amigo, se a gente tinha 3, 4 repercussões gerais julgadas por ano no Supremo, isso pulou para 30, 40. E no direito tributário, cada tema é uma bomba. Do ponto de vista econômico, financeiro, de organização das empresas, de organização orçamentária do Estado. Então, foram anos bem animados na PGFN. Ô Paulo, como é a experiência de ter uma convivência e uma militância profissional diária na corte mais importante do país? Para mim foi uma experiência incrível, né? Não só porque eu gosto muito do meu trabalho na PGFN, mas também porque eu sou um estudioso do sistema de justiça brasileiro.
Então, todos os dias, eu aprendia muita coisa e, em alguma medida, eu levava os meus estudos para a minha atuação no Supremo. E foi interessante, André, nesse início de ali 2020, início plenário virtual, que a minha curva de aprendizado foi muito rápida, muito rápida. O que me fez, naquele momento, me tornar um dos maiores especialistas da dinâmica de funcionamento do Supremo, do plenário virtual, destaque. Eu já escrevi várias coisas sobre o assunto, né, do livre trânsito entre plenário virtual, plenário presencial. Eu comecei a identificar, por exemplo, que os livros não retratavam como era o Supremo Tribunal Federal na prática. Não retratavam. O que você lia nos livros, por exemplo, sobre repercussão geral, era muito diferente do que a gente via na prática. E aí eu começo a desenvolver academicamente, em estudos, em textos, algumas ideias que hoje estão sendo incorporadas nos livros. Por exemplo, eu percebi que a maioria da doutrina dizia que o Supremo Tribunal Federal, a partir da repercussão geral, julga no controle difuso de constitucionalidade sempre para formar precedente. E isso não era verdade. Por quê? O Supremo, mesmo com a repercussão geral, ainda julgava muito nas suas turmas. E, apesar de o Código falar em recurso extraordinário repetitivo, isso não existe no Supremo. E aí o que eu faço? Eu começo a desenvolver uma base teórica para identificar a repercussão geral como um termo polissêmico, com dois sentidos. Repercussão geral no Supremo, ela é requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, mas também é uma técnica de formação de precedentes. Então, se todo recurso extraordinário, para entrar no Supremo, precisa preencher o requisito de admissibilidade da repercussão geral, nem todo recurso extraordinário é submetido ao regime de repercussão geral. Muito bom. E esse regime de repercussão geral é a técnica de formação de precedente que o Código chama de recurso extraordinário repetitivo. Então, os livros não falavam isso. Você olha para o Código, você não enxerga isso, mas esse é o Supremo de verdade. E aí eu retomo a sua pergunta. Como é atuar na Suprema Corte? Além das tantas experiências que eu tive em causas muito grandes, muito relevantes, eu ainda tive essa possibilidade de teorizar sobre o Supremo Tribunal Federal e acredito que contribuí em alguma medida para o desenvolvimento doutrinário sobre o assunto. Essa pergunta, essa sua resposta me provoca a perguntar o seguinte: na sua opinião, qual é a adequada interlocução entre a realidade da prática e a produção teórica? Excelente. Eu costumo criticar muito as universidades que na área de processo civil, de método de solução de litígios, exigem professor com dedicação exclusiva. Eu acho isso um problema muito grande. Porque assim, eu vivo isso constantemente. Eu dava aula até pouco tempo na graduação do IDP, e no último semestre eu acabei saindo da graduação por causa do meu cargo na AGU, que vem me demandando muito. Hoje eu estou bem focado em auxiliar o ministro e tenho me dedicado a isso. E aí eu pedi um afastamento da graduação, mas eu dava aula de recurso, sistema recursal. E aí eu levava para a sala de aula exemplos do dia do Supremo Tribunal Federal e antes do Superior Tribunal de Justiça, que estava acontecendo no dia. E aí, em alguma medida, eu venho repercutindo isso nas redes sociais. Hoje muita gente me conhece pela atuação dos tribunais superiores e pelo estudo, né, do sistema de precedentes, da eficácia das decisões do Supremo, do STJ, porque há uma interlocução constante entre a minha vida acadêmica, a minha produção acadêmica, as coisas que eu estou preocupado, teoricamente, com minha atuação do dia a dia. Então, por exemplo, meu segundo pós-doutorado, que eu fui para Salamanca, e aí depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, foi sobre cortes constitucionais no direito comparado. Ou seja, eu estou refletindo agora, eu estou escrevendo um livro sobre isso, já escrevi, já defendi, já concluí o pós-doutorado, mas eu ainda quero amadurecer o estudo um pouquinho mais para publicar, sobre os vários modelos de cortes constitucionais que nós temos, e fazer alguma aproximação com o Supremo, né, para nós identificarmos se a gente pode
melhorar alguma coisa aqui, aprimorar, o nosso sistema está caminhando bem, né? Para a gente ter uma visão mais ampla dessa realidade. Nos compartilhe conosco curiosidades que te chamaram a atenção estudando as cortes constitucionais do mundo. Acho que isso é uma coisa legal. Não, excelente, excelente. Por que eu vou para Salamanca, né? Eu fico 5 anos coordenando a atuação da PGFN no Supremo, e aí eu sempre tive, André, essa inquietação de fazer coisas novas, de sempre me dedicar aos estudos. E quando você assume um cargo desse na advocacia pública, você é muito demandado, né? Como coordenador geral do Supremo, acho que foi o cargo que mais me demandou minha vida inteira. E aí eu confesso que depois de 5 anos eu estava cansado, tinha sido um grande aprendizado, mas eu queria voltar para os estudos. E aí, nessas minhas andanças acadêmicas, eu conheço o professor titular da Universidade de Salamanca, chamado Lourenço Burrosa, que é um grande cara, um grande professor e um grande processualista. E aí eu falo, professor, eu quero estudar com o senhor. Ele, Paulo, quando você quiser, venha fazer um pós-doutorado comigo. E aí eu mandei uma candidatura para o pós-doutorado, ele me aceita. E aí eu peço uma licença da Procuradoria por 6 meses para ir estudar. E eu queria estudar justamente isso, cortes constitucionais. Ele me fez estar em contato com várias pessoas que trabalhavam na Corte Constitucional Espanhola, por exemplo, com juízes da Corte Constitucional Espanhola. Foi uma experiência incrível. E aí eu começo a estudar vários aspectos de inúmeras cortes. Então, corte da Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Estados Unidos. E aí eu começo a investigar vários aspectos, como, por exemplo, forma de acesso à corte. Como é que é para você chegar numa corte constitucional? E a gente tem aqui no Brasil inúmeras formas de acesso, né? A gente tem um recurso extraordinário, que é o mais amplo, a gente tem recursos ordinários, a gente tem ações de competência originária, vocês do criminal têm o habeas corpus, que é um instrumento bastante célere, né, para se acessar reclamação cada vez mais ampliada, né, controle concentrado de constitucionalidade. E aí eu começo a perceber nos outros países como é que tem esses acessos, né? E aí os modelos são os mais diversos, né? Então, por exemplo, uma coisa que chamou muito minha atenção, eu tenho desenvolvido aqui no Brasil, especialmente no âmbito da reforma tributária, veja como as coisas se ligam, né? A gente está falando aqui sobre modelos de cortes, e aí eu já estou usando esse conhecimento aqui para explorar algo que vai explodir no Brasil, que é a litigiosidade em torno da reforma tributária. A reforma tributária é um mundo novo que está se criando, e eu estou muito preocupado com como nós vamos lidar com essa litigiosidade que está por vir. E aí eu percebo, estudando os tribunais estrangeiros, que na Europa especialmente, mas não só na Europa, os países também legatários dessa tradição do modelo austríaco de corte constitucional, em que nós temos uma corte constitucional externa ao poder judiciário e que, a princípio, os juízes não podem declarar inconstitucionalidades, juiz de primeira instância. O que eles fazem lá? É muito comum os modelos que o juiz tem que suspender o processo em primeira instância e ele provoca diretamente a Corte Constitucional. Ou seja, um instrumento muito mais rápido de formação de precedente. E isso me chamou muita atenção porque a gente começa a perceber, a gente começa a refletir se o nosso sistema de recursos e, às vezes, anos e anos para formar um precedente é um sistema ideal. Ou se a gente poderia ter mecanismos ao lado do que a gente já tem, do controle concentrado de constitucionalidade, de mecanismos mais céleres de formação de precedentes. É bem verdade que a gente tem que olhar esses tribunais a partir das suas circunstâncias culturais, o papel das cortes constitucionais nesses países. Então não dá para fazer simplesmente um transporte irrefletido e afastado das circunstâncias culturais de cada país. Até porque o nosso modelo de controle de constitucionalidade ele se espelha no modelo norte-americano e não no modelo austríaco. Mas cada vez mais esses modelos estão dialogando. Eu vi isso muito em Portugal. Em Portugal a gente tem um modelo de corte constitucional muito parecido com o Brasil, mas com algumas características do modelo europeu. Então você perguntou,
que chama a atenção? Esse ponto me chamou especialmente a atenção. E vários outros temas polêmicos, né, como mandatos, né, para juízes de tribunais constitucionais, formas de acesso, quem pode indicar, quem não pode indicar, quórums de deliberação secreta, deliberação aberta, formas de deliberação, né, modelos per curiam, ou seriatim, o seriatim, que é o que nós temos no Brasil, e a gente está tentando, né, adaptar uma forma de deliberação per curiam. Enfim, são várias frentes de comparação que, ao final, está ficando algo, ao meu ver, bastante rico para a gente olhar para fora, para ver como funciona e refletir, será que vale a pena adotar algo parecido no Brasil ou estamos no caminho certo? Uma curiosidade, sua opinião sobre a habilitação especial para atuar nas cortes superiores que alguns países adotam com relação à advocacia, né? Profissionais têm que ter uma habilitação específica, em alguns lugares até tempo de atuação. O que você, Paulo, acha disso? Esse é um tema muito delicado, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental, com muitos advogados, mas, por outro lado, a gente precisa de uma atuação qualificada perante os tribunais. Então, o que eu vejo, André? Isso é algo que eu desenvolvo também nos meus estudos. Eu vejo que os nossos tribunais superiores ainda são tribunais de casos e tribunais de precedentes. Nós não temos cortes apenas de precedentes no Brasil. O Supremo Tribunal Federal julga muito nas suas turmas ainda. O Superior Tribunal de Justiça nem se fala. A relevância no STJ não vai fazer com que o STJ pare de julgar casos concretos. É o que eu desenvolvo teoricamente com a ideia de circuitos processuais. Nós temos vários circuitos processuais de julgamento dos casos nos tribunais. E não só o circuito de formação de precedente, né? Um procedimento qualificado de formação de precedentes. Diante dessa realidade, eu confesso que eu acho delicado. Acho bem delicado a gente limitar a atuação dos advogados nos tribunais superiores, porque ainda sobem muitos casos, e esses casos demandam que advogados do país inteiro atuem perante os tribunais superiores. Eu acho que é algo que a gente tem que amadurecer no Brasil, mas, a princípio, confesso que eu tendo a ser mais aberto a esse acesso aos tribunais e deixa que a própria dinâmica de atuação no tribunal selecione os melhores advogados e exclua aqueles que não estão tão preparados, né, para atuar nos tribunais. Falando de tribunal, 3 pontos me chamam a atenção. O tema plenário virtual ainda é um tema que provoca dúvidas na maior parte da advocacia. Dentro desse tema plenário virtual, quais são as principais questões controvertidas, principais dúvidas que você recebe na sala de aula? Imagino que são muitas. Queria te ouvir sobre esse tema. Boa. O plenário virtual é um tema polêmico, né? Os advogados reclamam muito da falta de acesso aos juízes, reclamam muito das circunstâncias de eles gravarem uma sustentação oral e essa sustentação oral não ser assistida pelos juízes, né? Eventualmente apenas pelos assessores. Então, uma primeira pergunta que me parece relevante é nós refletirmos, será que o modelo de plenário virtual ele é saudável para o nosso país? E eu tendo a dizer que sim, pelo seguinte, tudo depende do tipo de tribunal que nós queremos. Nós queremos um Supremo Tribunal Federal que continue dando tantas respostas à sociedade como ele dá hoje? Se é isso, a gente precisa de um plenário virtual. Porque senão a gente vai ter um Supremo Tribunal Federal que simplesmente não vai ter condições para dar todas as respostas que a sociedade espera. Então, é uma técnica necessária para o tribunal que nós queremos hoje. Se nós quisermos mudar o modelo de cortes superiores, por exemplo, o STJ ser uma corte só de precedentes,
né? O STJ só vai julgar repetitivo. Daqui a pouco só vai julgar relevância. O STF só julga a repercussão geral, temas pelo regime da repercussão geral e controle concentrado. É isso que nós queremos? Um tribunal muito mais fechado à sociedade? Se for isso, a gente pode pensar em voltar ao modelo de plenário presencial exclusivo, né? Então eu vejo com bons olhos o plenário virtual para a realidade brasileira e para as nossas expectativas sobre esses tribunais. Sobre polêmicas. Um tema muito delicado é o direito de o advogado fazer um destaque em um caso que está no virtual e isso levar necessariamente ao plenário presencial, ao julgamento presencial. Isso é algo que foi muito debatido no Supremo, mas é algo também superado. No Supremo, quem decide se o caso vai para o presencial ou não são os ministros. O advogado pode, no máximo, pedir, né, um destaque. Mas o Supremo cada vez mais se aproxima de um modelo de aproximação entre o plenário virtual e o plenário presencial. E essa aproximação faz, inclusive, com que em alguns casos vão para o presencial, voltem para o virtual, no mesmo julgamento. Então, no Supremo Tribunal Federal, esse é um tema ultrapassado. Se nós olharmos o Supremo, também, nós temos dois tipos de deliberações virtuais no Supremo. A deliberação virtual para reconhecimento de repercussão geral e a deliberação virtual para julgamento dos casos. São dois sistemas bem diferentes. Uma crítica que eu faço e que a gente precisa melhorar no STF é conferir maior participação dos jurisdicionados no plenário virtual de análise de repercussão geral. Porque veja, André, quando o Supremo vai analisar se um tema tem ou não tem repercussão geral, ou seja, se o Supremo vai ou não se debruçar sobre esse assunto para formar um precedente vinculante, essa é uma das decisões mais importantes do STF. Porque o Supremo hoje ele pode negar a repercussão geral por dois motivos. Ele pode negar a repercussão geral porque a matéria não é importante do ponto de vista social, político, jurídico, econômico, que é o que está na Constituição. Mas aqui tem um detalhe interessante, que é essa segunda hipótese, que foi criado pelo regimento interno do Supremo e muita gente não percebe com clareza. O Supremo pode também, aspas, negar a repercussão geral pela natureza infraconstitucional da controvérsia. Isso está no regimento interno do Supremo. Na verdade, sendo mais técnico, não é que ele negue repercussão geral pela natureza infraconstitucional da controvérsia. Ele pode atribuir os efeitos da negativa de repercussão geral ao juízo sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. E o que isso significa? Significa que se o Supremo disser esse tema não tem repercussão geral, ele está dizendo para os jurisdicionados em geral e para os demais tribunais que ele, Supremo, não vai apreciar o tema. Olha a relevância disso. Quando ele reconhece a natureza infraconstitucional da controvérsia, ele está dizendo a última palavra vai ser dada pelo STJ ou pelos outros tribunais superiores. Então, esse ambiente de deliberação sobre reconhecer ou não repercussão geral, ele produz uma das decisões mais relevantes para o nosso sistema de justiça. Mais relevantes. Quer dizer quem é que vai dar a última palavra. De quem vai ser o precedente vinculante. Então, qual é a minha crítica e minha proposição? Essa deliberação deve comportar maior dialogicidade. Diálogo. Essa deliberação tem que permitir que as partes sempre possam sustentar, por exemplo. Para expor as suas razões, porque o Supremo deve apreciar, porque não deve apreciar. Hoje há a possibilidade de sustentação, mas apenas quando há reafirmação da jurisprudência. É muito pouco. Ao meu ver, tinha que ser possível que os juízes pudessem ter vista, pedir vista dos casos, eventualmente destaque, levar para presencial.
Então, assim, é uma crítica que me parece pertinente em relação a essa deliberação. Enfim, existem vários temas que são polêmicos do plenário virtual, mas, como eu te disse, me parece que é uma ferramenta hoje extremamente importante para que o tribunal dê as respostas que a sociedade precisa. Veja, o colega que nos escutou até agora tá te ouvindo e observa, poxa, eu gostei do Paulo, já me inspiro nesse cara aqui. E, de algum modo, quer seguir pelos caminhos, um pouco dos caminhos que você percorreu. Queria te fazer uma pergunta sobre o seguinte tema: livros fundantes do pensamento jurídico do Paulo, eu sei que são muitos, e da formação pessoal do Paulo também. Livros que não são jurídicos. Uhum. Eu sei que são muitos, mas se puder deixar algumas recomendações, eu tenho certeza que vão agregar demais aqui para a turma que nos acompanha. Vamos lá. Eu percebi, André, isso no meu mestrado e no meu doutorado, que os juristas não vão ter uma boa formação sem olhar com atenção para a teoria do direito. Me parece que isso é fundamental. E eu tenho tentado levar isso desde a graduação para os meus alunos, porque a gente, na graduação, a gente é muito novo, imaturo do ponto de vista jurídico, né? E nós não damos o devido valor à filosofia do direito, à teoria da interpretação. E hoje, um dos grandes temas que nós temos é o tema dos limites interpretativos. Muito se fala de ativismo judicial, que os juízes não aplicam a lei adequadamente. E, de fato, o intérprete no Brasil é um intérprete muito empoderado. E não falo só dos juízes, não. O intérprete no Brasil, muitas das vezes, ele pensa que com base em princípios constitucionais, ou mesmo princípios jurídicos que sequer estão positivados, eles podem deixar de aplicar a lei. É como se a lei fosse uma mera referência. Então isso me preocupa muito hoje. Então, eu acho que a gente tem que voltar a estudar a teoria do direito, voltar a estudar a separação de poderes, até que medida o intérprete pode ir diante da atividade legislativa. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, a atividade do parlamento é relevante. Então, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, de metodologia da ciência do direito. Metodologia da ciência do direito. Em que, principalmente a parte histórica dele. E esse livro, ele nos diz justamente como nós chegamos com várias idas e vindas, ao ponto que nós estamos agora, de empoderamento do intérprete e de recuo do intérprete. Né? Então, eu acho que a gente tem que estudar metodologia da ciência do direito, e aí os autores relacionados à metodologia da ciência do direito, como Kelsen, voltar para a teoria pura do direito, Hart, Dworkin, Alexi. Eu acho que traçar esse caminho é fundamental para que o jurista ele possa saber até onde ele pode ir em termos de interpretação jurídica. Né? Tem 2 livros que eu gosto muito, do Frederick Schauer, que foram recentemente traduzidos para o português, que é o Thinking Like a Lawyer e Playing by the Rules. São 2 livros fundamentais que tratam justamente disso, de limites interpretativos. Grandes autores brasileiros que estão preocupados com isso, como Humberto Ávila, por exemplo, na sua teoria dos princípios. Né? Acho que é um livro obrigatório, ou na sua teoria da segurança jurídica. Então, são livros que são muito importantes na minha formação jurídica. E veja, são livros importantes na minha formação jurídica para eu pensar o processo civil, para eu pensar o sistema de justiça. Isso vale para o penalista, isso vale para quem estuda eleitoral, direito do trabalho, vale para todo mundo, que isso está na base. Então, me parece que esse é um tema fundamental e que nós precisamos nos dedicar. É isso. Isso do ponto de vista do direito, né? Aí eu preferi falar sobre teoria do direito, porque
é um tema mais pervasivo, eu acho que alcança todos os nossos públicos, né? Na minha área de atuação, nós temos grandes processualistas, né? Fred Didier, Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Tereza Arruda Alvim, grandes nomes do direito processual que a gente poderia conversar aqui que participaram da minha formação, né? Minha formação intelectual. E fora do direito, o que eu diria para os nossos ouvintes é que a gente tem que diversificar. A gente tem que ler de tudo. O bom jurista é aquele que tem uma cabeça aberta, que é curioso, né, que está sempre lendo coisas diferentes, porque isso deixa o nosso cérebro mais plástico, né, deixa as nossas percepções mais sensíveis para o novo. Eu conversava com o Fred, eu fiz uma entrevista com o Fred esses dias, e ele me disse uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: nós precisamos ter olhos de ver o novo. Olhos de ver. Nós temos que construir um ferramental teórico que nos faça estarmos abertos para o novo e identificar que muitas vezes aquilo que está acontecendo na prática não foi percebido e pode ser revolucionário. Quando a gente pensa no sistema de justiça, tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Sistema de solução de conflitos, ODRs, né? Online Dispute Resolutions, Justiça 4.0, uma revolução do ponto de vista do acesso à justiça. Antigamente a gente pensava que você não poderia jamais condicionar o acesso à justiça. Hoje a gente já vê isso de forma completamente diferente. Você tem várias portas de solução de conflitos e que muitas vezes são mais adequadas do que o judiciário, né? Não vê o acesso à justiça com letra maiúscula, como se justiça fosse sinônimo de poder judiciário. O acesso à justiça deve ser o acesso à solução justa dos casos. Um processualista hoje não é aquele que estuda simplesmente processo civil, é aquele que estuda as técnicas mais adequadas para a solução dos litígios. E é isso. Então, temos que abrir nossa cabeça e sermos curiosos em relação ao mundo para nos tornarmos bons juristas. Caminhando para o final, seu melhor conselho para o advogado, para a advogada, que como você quer ser professor, um destacado professor como você é? Olha, primeiro, a gente precisa de dedicação, né? Muita dedicação. Agora, uma coisa, André, que eu acho que é fundamental para você ser um bom professor é a curiosidade. Curiosidade. Eu, quando comecei a dar aula, eu não deixava nenhum tema que eu não soubesse sem pesquisa. E eu acho que isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, primeiro, que eu me preparava muito para dar as aulas. Geralmente eu estava muito mais preparado do que a aula exigiria de mim. Mas cada pergunta dos alunos que eu tinha alguma dúvida, eu dizia: olha, isso é assim, 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 mas eu confesso que eu estou um pouco inseguro em relação a esse ponto, eu vou pesquisar e amanhã a gente conversa. E eu, de fato, ia pesquisar. E isso ia incrementando o meu repertório. Então, eu acho que o grande diferencial de um bom professor é ser curioso. É ser curioso. Você não deixar suas dúvidas para trás. E diante de uma dúvida, você vai, né, solucionar essa dúvida e você vai se tornar um professor melhor. E aí, ao lado disso, dedicação, estudo, né? Tem uma coisa interessante também que um professor meu, Daniel Mitidiero, me diz, ele sempre conta essa história e eu acho bem interessante. Ele falava assim: eu queria falar bem em público. Queria muito falar bem em público. E para eu falar bem em público, eu precisava falar. Então, assim, eu não negava convite algum. Me chamavam para ir para o interior do Rio Grande do Sul para dar uma aula e tal, eu ia. Isso aconteceu um pouco comigo também. E é engraçado, né, André? A gente falando um pouco da vida, a gente vê quanta
quanta história já passou pra gente chegar até aqui. Eu me formei em 2003, tenho 23 anos de docência e de atividade profissional. É uma vida, é uma vida. E eu já rodei a Bahia dando aula. Às vezes para turmas pequenas, às vezes para grandes públicos. E isso, sempre aceitando os convites, indo falar, dialogando com as pessoas. Isso faz com que nós nos tornemos comunicadores melhores. Então talvez seja uma outra dica interessante, né? Você tem insegurança, você quer falar melhor, faça, fale. Cada vez que você fizer isso, você vai se tornando uma pessoa, um profissional melhor, né? E para mim, que eu atuo bastante na tribuna, nos tribunais, isso me ajuda bastante também. Porque falar em uma tribuna já não é o problema em si, né? Aí eu já tenho que me preocupar com outras coisas, que é conhecer o caso, né? Desenvolver as teses, debater as teses, porque simplesmente chegar e falar é algo que eu faço sempre. Então eu já tenho alguma facilidade. Outro conselho, seu melhor conselho para advogada que como você quer atuar com qualidade e destaque perante as cortes superiores. Excelente. Olha, para atuar bem em um tribunal superior, você, primeiro, tem que ter uma atuação muito séria, no sentido de conhecer muito bem os casos que você está atuando e acreditar naquilo que você está defendendo. Isso é muito importante. É importante também que você se torne conhecido no tribunal, né? E você pode se tornar conhecido não só pela atuação no dia a dia, mas também pelo diálogo acadêmico, pelo debate público de ideias, né? Publicar artigos sérios. Para quê? Para que os juízes, os tribunais superiores, saibam que você é uma pessoa séria, que está ali fazendo um trabalho dedicado e que você está com o objetivo de melhorar o sistema de justiça do Brasil e está defendendo teses que você, de fato, acredita. Então, essa consistência, continuidade, trabalho sério, se tornar conhecido pela sua atividade profissional, eventualmente acadêmica, por estar no debate público de ideias, eu acho que é fundamental para uma boa atuação dos tribunais superiores. E uma dica bem prática, por exemplo, para sustentação oral, e eu aprendi isso com o tempo, parece algo bobo, mas eu acho que é fundamental. Se você vai subir na tribuna, conheça o seu caso de ponta a ponta. Leia o processo todo. Dialogue com as pessoas envolvidas no processo. Debata suas teses com colegas. Teste as suas teses. Veja os contra-argumentos. Porque subir em uma tribuna não pode ser algo trivial. É um ponto alto da advocacia. E é um momento de maior exposição do advogado. Então você tem que conhecer muito bem o caso, tem que estar preparado. Ainda mais nos tempos atuais que a gente está vendo os tribunais cada vez mais adotando uma postura dialógica com os advogados. Tentando, o ministro Barroso tentou implementar um julgamento per curiam, sessões só de sustentação oral, em que há debate efetivo entre os juízes e os advogados. Me parece que esse ponto é fundamental. Conhecimento amplo do caso, para você chegar lá seguro e fazer um bom trabalho. Por fim, pergunta final. Sua melhor recomendação para aquele que, como você, deseja percorrer uma atividade de pesquisa acadêmica intensa? Excelente. Você quer ser um grande pesquisador? Uma dica muito valiosa que eu daria é sempre faça o percurso daquele livro, o percurso teórico daquele livro que você está lendo.
que eu quero dizer com isso? Se você está lendo um livro aqui sobre acesso à justiça, escrito recentemente, veja quem essas pessoas leu. Veja qual é a biografia que ela consultou. E aí, uma pesquisa séria vai necessariamente te mostrar esse percurso. Porque a gente não cria nada, a gente não cria as coisas do nada. Você vai escrever um livro, você tem que subir no ombro daqueles que vieram antes. Então, a pesquisa séria requer necessariamente a análise daqueles que vieram antes naquele tema. Então, eu acho que é uma dica interessante. Faça sempre o percurso de pesquisa daqueles livros que você está lendo. Isso vai fazer com que, quando você escreva da mesma forma, você deixe claro esse percurso para quem te lê poder identificar e assim a ciência evoluir. Senhoras e senhores, isso aqui é Paulo Mendes de Oliveira, um craque, um professor, um exemplo profissional para todos nós. E é isso, Paulo, que a gente tem buscado fazer aqui, entregar para a advocacia, para a nossa audiência. Como eu comentei aqui nos bastidores, são 40 milhões de acessos no mês no Instagram, no YouTube, são dezenas de milhares de horas assistidas por mês. E aqui a gente tem a oportunidade de dar ao colega que está lá em Chuí, advogando, e o colega que pega a balsa para advogar lá no Pará, lá na região do Marajó, tem muitos aqui que nos acompanham, eles têm boas referências profissionais e podem se nivelar por cima, intelectualmente e em todas as perspectivas da profissão. Isso só é possível porque profissionais como você, de forma muito gentil, cedem o tempo para estar aqui com a gente, recomendando, dando recomendações que desafiaram 23 anos de intenso exercício profissional para ser adquiridas. E que muitas vezes alguns milhares de alunos, eu sei que você é um cara que já percorreu muito, já deu muita aula, que infelizmente alguns milhares de alunos, apenas alguns milhares de alunos tiveram acesso e agora nós conseguimos ampliar ainda mais o acesso desses conselhos tão valiosos em razão da sua gentileza e disponibilidade. Então, amigo, obrigado. E para você que está nos acompanhando, compartilha isso nos grupos todos que você tiver presente, no grupo do seu escritório. É muito importante que você nos ajude a levar essa mensagem adiante. Mais uma vez, Paulo, obrigado de coração. Foi excelente, ótimas recomendações. Eu, particularmente, aprendi muito aqui. Não, foi uma alegria. Muito obrigado pelo convite. E sempre que me chamar, estarei de volta. É isso. Valeu, turma, e até a próxima.